Para muitas pessoas hoje em dia é super normal trocar de celulares todos os anos. Se esse fosse o mesmo esquema da sua máquina de lavar roupas em casa, essa falta de durabilidade não seria assim tão bem aceita. Da mesma forma para produtos comuns do nosso dia a dia, como é o caso de uma lapiseira. Quebrou a tampa, o resto do produto inteiro que está funcionando perfeitamente acaba indo parar no lixo. Eu sou Amanda Silva, estudante de Engenharia de Produção no FMS, e hoje eu vou falar um pouco mais sobre ecodesign. Inclusive, os slides para acompanhar melhor essa apresentação estão aqui embaixo na descrição. O ecodesign é um conceito que vai muito além do que simplesmente criar produtos que tenham uma melhor durabilidade e que sejam reparáveis. Significa criar produtos inteligentes que agreguem princípios de sustentabilidade e entreguem um bom valor para o consumidor final. O grande objetivo do ecodesign é atender às necessidades de consumo humano e, ao mesmo tempo, respeitar os limites do nosso planeta. E para encontrar esse ponto de equilíbrio, o ecodesign se baseia em 3 princípios. O primeiro é olhar para a matéria-prima dos produtos e, se for possível, de substituir essa matéria por algum produto que tenha um menor impacto ambiental, essa deve ser a primeira opção. O segundo é garantir uma produção limpa, garantir que seja um mínimo de descarte de água, de energia dentro do processo produtivo e garantir com que os resíduos gerados durante a produção sejam descartados da maneira correta. E o terceiro ponto, que é o mais importante, é olhar para o ciclo de vida do produto. Garantir que esse produto atenda às necessidades do consumidor pelo máximo de tempo possível. E quando for hora de descartar, que esse descarte possa ser feito da maneira correta. Os benefícios do ecodesign começam com a redução da pegada ecológica, que para o Brasil é um problema e tanto. Segundo um relatório recente da Global Footprint Network, hoje o Brasil se encontra em 5º lugar no ranking de países com maior pegada ecológica, e não é uma posição para se ter orgulho. Segundo ponto de benefício é a preservação dos nossos recursos naturais, que vem aí com processos produtivos mais limpos. Inclusive, garantir processos produtivos otimizados é uma preocupação que vai além do contexto do ecodesign. Quando se usa recursos como água, energia, para além daquilo que é realmente necessário, esse custo é transferido para o consumidor final. Então faz sentido a gente pensar em melhorar a performance de qualquer processo produtivo. E o terceiro é a minimização do descarte, que é uma consequência de se ter produtos com uma matéria-prima mais sustentável e que tenham um bom ciclo de vida. A gente tem vários exemplos de produtos no nosso dia a dia que tem bom ecodesign, de empresas que ganham destaque por isso. Esse é o caso, por exemplo, de Gillette, uma coisa super comum que a gente tem no dia a dia. Algumas empresas começaram a criar esses modelos que dá para diferenciar a parte de plástico da parte da lâmina e simplesmente descartar essa parte e manter essa por um uso mais contínuo. Outra empresa que ganhou muito destaque é a Biofase. Eles pegaram esse dado de que na América do Norte se consome mais de 6 bilhões de abacates por ano. E essa indústria gera muito produto de descarte, como a casca, a semente, e eles pegaram esse descarte, transformaram numa espécie de plástico e passaram a usar isso para criar materiais como talheres descartáveis, guardanapos, canudos. E essa ideia ganhou tanto destaque que a empresa foi avaliada ali no relatório da Exactitude Consultancy com um possível valor de mercado de 55 bilhões de dólares até 2029. Mas, se você pensa que é necessário ter um produto totalmente voltado para conceitos de sustentabilidade para ter um bom ecodesign, isso não é verdade. A gente tem ali, olhando no contexto internacional, um ótimo exemplo da União Europeia, que é a Diretiva do Ecodesign. Isso é um documento que tem ali a regulamentação para diferentes tipos de produtos e como a gente pode garantir que esses produtos tenham um bom ecodesign. Para além disso, existe ali contatos que as empresas podem ter com a Enterprise European Network e assim buscar um apoio mais profissional para garantir o ecodesign de seus produtos. Esse pega no primeiro grande desafio para o ecodesign, que é a conscientização.
Para empreendedores, muitas vezes não é a primeira preocupação criar produtos com princípios de sustentabilidade e ecodesign. E da mesma forma para o consumidor, muitas vezes esse não é um fator que é levado em conta na hora de escolher o que comprar ou deixar de comprar. Para algumas pessoas, isso simplesmente não é uma questão de escolha. E vale a pena falar sobre isso. Esse problema foi primeiro levantado pelo primeiro-ministro da Índia na Convenção de Estocolmo, lá em 1972. Para as populações com mais vulnerabilidade, nos quais preocupações cotidianas são simplesmente o que eu vou comer amanhã, é realista a gente pensar que essas pessoas não vão estar preocupadas com a sustentabilidade daquilo que elas vão estar consumindo. Então, a viabilidade econômica é também um grande desafio para o ecodesign, tanto no sentido de populações que não têm tantos recursos financeiros poderem ter acesso a esses produtos, quanto no sentido de que muitas vezes, principalmente ali no começo, a implementação de produtos com diferencial de sustentabilidade é mais cara. Então, cabe pensar em soluções para garantir essa viabilidade econômica. E o terceiro ponto é a regulamentação, que não é assim tão bem especificada. A gente tem algumas ISOs que se encaixam nesse contexto, mas, por exemplo, no Brasil não tem uma diretiva de ecodesign, como a gente viu o exemplo da União Europeia. Essas ISOs que eu acabei de comentar, a gente tem duas que recebem destaque, que é a ISO 14062, é uma normativa internacional, e ela foca justamente na questão de integrar aspectos de sustentabilidade no design de produtos, e a ISO 14001, que é uma norma que permite que as empresas certifiquem seu compromisso com a defesa do meio ambiente. E olhando para o futuro do ecodesign, esse futuro é muito claro. Conforme a preocupação com o meio ambiente passa a não ser mais um diferencial de algumas empresas, mas uma necessidade de todas as empresas e da nossa sociedade, a gente vai ouvir falar em ecodesign muito mais ao longo dos anos. Inclusive, aquele primeiro exemplo que eu trouxe lá no começo sobre os celulares, a Nokia liberou esse ano o seu modelo de celular, o G22, e o diferencial dele, segundo a própria propaganda da empresa, é ter um bom ecodesign e ser reparável. Então, para as empresas que buscam melhorar sua performance, é necessário seguir as tendências de mercado. E o ecodesign, com certeza, é uma delas. Muito obrigada e um beijo!